Fala, meus jovens. Pensaram que ia se livrar de mim, né? Mas estamos aí de novo. Hoje a gente vai aprender nesse período de quarentena aí, que a gente tem que ficar em casa, mas vamos aprender bastante sobre reações químicas e sobre outros assuntos. Vamos tentar gravar aqui alguns vídeos para ajudar vocês. Hoje a gente vai aprender sobre introdução a reações químicas. As reações químicas elas estão no nosso cotidiano, elas estão presentes no nosso dia a dia, mas para que a gente possa entender como funcionam as reações químicas, precisamos ter alguns conceitos antes, beleza? Por isso que a gente vai começar a falar aqui sobre os tipos de cisões das ligações. Tipos de cisões ou tipo de quebra das ligações. Cisão, quebra, rompimento, é tudo a mesma coisa. Então, uma ligação ela pode ser rompida ou quebrada de duas formas. De uma forma homolítica ou heterolítica. Agora a gente vai aprender primeiro a homolítica. Vemos aqui que quando a quebra ela é chamada de homolítica, a cisão é homolítica ou, deu uma derrapada aqui, ou ocorre a homólise. Mesma ideia, homólise ou homolítica, beleza? Então, aqui a gente entende que o par eletrônico é quebrado por igual. Vamos ver como é que funciona isso. Tem um exemplo aqui, mas eu vou colocar outro aqui em cima só para vocês entenderem. Eu tenho um elemento aqui X que está ligado através de uma ligação covalente com outro elemento X, beleza? Essas duas bolinhas aí que eu coloquei são pares de elétrons, são dois elétrons aí. Vai ocorrer aqui uma quebra nessa ligação. Essa quebra vai formar o seguinte: o X com o elétron mais o outro X com o outro elétron. Então você viu que cada um dos X ficou com seu elétron? Esse primeiro X ficou com seu elétron e o segundo também. Como os dois ficaram com o elétron da sua ligação, nós dizemos que ocorreu uma quebra homolítica. Beleza? Tranquilo? Aqui vemos o exemplo. Ó. Cl2, um Cl ligado a outro. Tem um parzinho de elétrons aqui que é dos dois. Vai ocorrer a quebra da ligação. O que é que vai formar? Um Cl ficou com um elétron, o outro Cl também ficou com outro elétron. E formaram-se radicais livres. O que são radicais livres? São partículas com elétrons isolados ou desemparelhados. Beleza? Vamos mais adiante para a gente entender? Aqui. Cada partícula formada após a quebra homolítica é chamada de radical livre e é eletricamente neutra. Os radicais livres são instáveis e muito reativos. Os radicais livres, eles querem reagir, porque eles não são estáveis. Então, qualquer coisa que ele encontrar vai se ligar. A cisão homolítica ocorre em ligações apolares e sob altas temperaturas ou com presença de luz ultravioleta. Quando fala aqui que é em moléculas apolares, aí a gente lembra lá da química inorgânica, né? Que a gente já viu, por exemplo, que moléculas como H2 é apolar, porque é um H ligado a outro H. E aqui não há diferença de eletronegatividade entre esse composto e esse, porque são iguais. Então, esse par de elétrons aqui ó, não fica atraído mais para um lado do que para o outro. Fica realmente no centro, porque tanto esse H aqui quanto esse tem a mesma força de atrair os elétrons. Então, aí nós temos uma molécula apolar, beleza? Então, quando vai quebrar aqui, cada um fica com seu elétron. Quando vai ocorrer essa quebra aqui, ó, cada um fica com seu elétron. Tranquilo? Então, geralmente, moléculas apolares. Mas isso aí é um assunto que vocês já viram antes. Radicais livres. Bom,
nosso próprio corpo ele produz uma certa quantidade de radicais livres. E aí, só que se essa quantidade for muito grande, ela pode ser prejudicial. Naturalmente já é prejudicial, porque a gente já vai envelhecendo, porque esses radicais livres reagem com as células do nosso organismo, e aí envelhecem essas células, danificam essas células. E se o dano for muito grande, pode ocorrer até mesmo a formação aqui de doenças degenerativas e até do câncer, dependendo da deformação que esses radicais livres podem ocorrer, podem realizar, na verdade. Bom, hoje muito se fala em radicais livres e muito se fala também dos antioxidantes. E às vezes a gente diz, tem que tomar antioxidante. Esse tal alimento é antioxidante, age como antioxidante. Mas o que significa antioxidante? Os antioxidantes, eles combatem os radicais livres. O objetivo dele é esse, combater os radicais livres. Eles são chamados de antioxidantes. Os principais são esses aqui: ácido graxo, beta-caroteno e algumas vitaminas. E onde nós podemos encontrar em alguns alimentos aqui, como cenoura, tomate, chá verde, etc. Um cuidado que as pessoas precisam ter, no caso dos radicais livres, é justamente quem gosta de fazer bronzeamento artificial, porque se expõe a muita radiação ali e acaba, lembre aqui, voltando aqui, altas temperaturas e presença de luz UV. A presença de luz UV ajuda na cisão homolítica e aí forma radicais livres. Se você se expõe ao sol, muito ao sol, ou se expõe à luz UV, que é o que acontece com o bronzeamento artificial, então você pode formar muitos radicais livres e ali pode envelhecer sua pele e causar também o câncer. Preciso ter muito cuidado com isso. Beleza? Vamos adiante. Outro tipo, aí o segundo tipo que a gente vai ver de cisão, é a cisão chamada cisão heterolítica. Como a homolítica, cada um fica com seu elétron. No caso da heterolítica, ocorre quando o par de elétron é quebrado de forma desigual. Então temos aqui, novamente, um elemento, deixa eu botar aqui HF, TH e F. Um exemplo aqui. Bom, o H e o F ele é muito mais eletronegativo do que o H. Então ele atrai esse elétron aqui desse par de elétrons com muita intensidade. Atrai os dois elétrons. Na verdade, esses elétrons ficariam assim, Aqui, deixa eu só colocar. Esses elétrons ficariam assim, bem pertinho de quem? Bem pertinho do F. Ele fica bem perto do F. Por que fica perto do F? Porque ele está atraindo com maior intensidade. Então, se ocorre aqui uma quebra dessa ligação, o que vai ser formado é o seguinte. O H, como o H perdeu esse elétron, lembre que esse elétron, apesar de estar perto do F, ele ainda fazia parte de uma ligação do H. O H perdeu um elétron. Quem perde um elétron fica positivo. O F ganhou um elétron. Quem ganha um elétron fica negativo. Então, F fica menos. Então, aqui nós formamos uma parte positiva e uma parte negativa. Beleza? É isso aí. Então, vamos ver aqui o exemplo que eu coloquei. Temos aqui X e Y juntos. Ocorre a quebra da ligação. O par de elétrons fica com o Y. O X fica positivo. E o Y, que ficou com o par de elétrons, fica negativo. Agora é importante vocês lembrarem disso. O positivo é chamado de eletrófilo. Eletrófilo. Tem atração por elétrons. Ok? Ele precisa de elétrons. Ele gosta de elétrons. Ok? Porque parte positiva tem atração por parte negativa. E lembre que elétron é o quê? Negativo. Elétron é negativo. Bom, e aqui o Y que ficou negativo é chamado de nucleófilo.
ele tem atração por núcleo. E o núcleo, que tem prótons lá dentro, o núcleo é positivo. Então, os nucleófilos têm atração por cargas positivas. Beleza? Então, cisão heterolítica, qual a diferença? Formam uma carga positiva e uma carga negativa. Na cisão homolítica, formam os radicais livres. Ok? Vamos mais. Aqui nós estamos vendo um tipo de íon positivo ou negativo que se forma com carbono. Quase foge o nome da palavra aqui. O íon positivo, o íon positivo de carbono é chamado de carbocátion. Lembra que tem os cátions e os ânions? É a mesma coisa. O íon negativo de carbono é chamado de carbônio. Então, vê aqui, eu tenho essa estrutura. Essa estrutura aqui, C, com esse carbono ligado a esse Z. Essa estrutura aqui de carbono ligada a esse Z. E aí, pode ocorrer duas coisas, né? Pode ocorrer essa quebra aqui, de modo que o carbono fique positivo. Se ele ficar positivo, ele é chamado de carbocátion. E pode ocorrer essa quebra de modo que o carbono fique negativo. E se ele ficar negativo, ele é chamado de carbônio. Só aí uma terminologia que vocês vão precisar logo depois nos mecanismos. Bom, uma diferença interessante que a gente precisa fazer é de substrato e reagente. Substrato é a espécie química que vai ser atacada na hora da reação química. Então, um elemento A, por exemplo, mais o elemento B, vou pensar que aqui é uma reação orgânica formando AB. Vamos dizer que ocorreu o ataque de A, foi ao encontro de B, atacou B. Então, quem ataca é reagente. Quem é atacado é o substrato. Então, esse aqui seria, no caso, o substrato e o A aqui seria o reagente. Mas isso aí a gente vai entender mais facilmente aqui. Nas reações radicalares, como é que acontece? Primeiro, reações radicalares são as reações homolíticas, que tem a cisão homolítica. Por que homolítica? Porque forma os radicais livres, ok? Tá só homo mesmo, para diminuir o tempo. As cisões homolíticas e vai formar radicais livres. Que homo vai formar radicais livres. Olha o que acontece. Primeiro aqui eu tenho X e X. Vai ocorrer a quebra homolítica aqui, cisão homolítica. Cada um vai ficar com seu elétron. Como aqui são radicais livres, ó, aqui são radicais livres, substâncias com elétrons desemparelhados, ok? Aí vai ocorrer agora, ficou meio feio, mas tá bom. Vai ocorrer agora o ataque do radical livre, que é o reagente, ao substrato, que é esse aqui, beleza? Então, quem atacou? Radical livre. Sempre quem vai atacar ou é o radical livre, ou é o eletrófilo, ou é o nucleófilo, beleza? No caso aqui, ó, o eletrófilo é a espécie química que aceita um par de elétrons. Quando é que se forma o eletrófilo? Na cisão heterolítica. Hétero, ok? A cisão aqui, ela é heterolítica. Porque na cisão heterolítica forma a carga positiva e a carga negativa. Hétero. Pronto. Na heterolítica. Então, pode formar os eletrófilos, que são positivos e têm atração por carga negativa, por elétrons, e os nucleófilos, que têm carga negativa, têm atração por carga positiva, que são os núcleos. Bom, os eletrófilos aceitam um par de elétrons, e os nucleófilos doam um par de elétrons.
que está exemplificado o que acontece. Exemplificado aqui, ó, nós temos esse S com um par de elétrons. O eletrófilo ataca para receber esse par de elétrons. E aí o S agora vai compartilhar com o eletrófilo esse par de elétrons. Uma reação chamada eletrofílica. Olha aí, eletrófila. Aí aqui nós temos um nucleófilo que vai atacar o S. Veja que o nucleófilo tem um par de elétrons aqui, ó. E ele vai compartilhar esse par de elétrons com o S. Então nós temos agora uma reação nucleófila. O nucleófilo e o eletrófilo são os reagentes. O S aqui e o S aqui são os substratos. Beleza? Temos aqui alguns exemplos de eletrófilos e nucleófilos. Ó, veja que os positivos sempre vão ser eletrófilos. Professor, mas esses três aqui não são positivos. Não são positivos, mas eles têm a capacidade de recebem um par de elétrons. Eles recebem elétrons. Se eles têm essa capacidade de receber elétrons, eles também vão ser eletrófilos, beleza? Então, lembre desses três que são os que realmente aparecem. Cloreto de zinco, cloreto de alumínio e cloreto de ferro. Aqui nós vemos os negativos, ó. Negativo, negativo, negativo. Lembre que nucleófilo tem atração por núcleo, e núcleo é positivo porque tem prótons lá. Aí você fala, professor, mas e a água? Ela nem é positiva nem é negativa. Não tem essa carga aí, né? Mas veja o que acontece na água. Tem o O, o H e outro H. E no caso da água, tem pares de elétrons livres aqui. 2 pares de elétrons livres aqui. Então a água pode doar esse par de elétrons aqui. Então se doar par de elétrons é o nucleófilo. Isso, justamente. Voltando aqui, ó, nucleófilo doa pares de elétrons. E os eletrófilos recebem um par de elétrons. Beleza? Então essa é a ideia. Vamos fazer um exemplo aqui. Para exercitar, identifique qual dos reagentes abaixo é eletrófilo. Bom, aqui é fácil, né? Já tem um positivo. Positivo vai ser o quê? O eletrófilo. Porque o eletrófilo poderia não ter carga positiva, como nesses exemplos aqui. Ó. ZnCl2, AlCl3, FsL3. Mas, como já tem carga positiva, é mais fácil de identificar. E aqui? Agora identifique qual dos reagentes abaixo é nucleófilo. Bom, esse positivo aqui já não pode ser nucleófilo, porque nucleófilo ele é negativo. Ele tem atração por carga positiva, beleza? Então aqui não é nucleófilo. A gente já viu que esse aqui, AlCl3, BeF3 também não são, ou BF3 também não são nucleófilo, porque eles são eletrófilos. Sobrou aqui a água, e a água ela é um nucleófilo porque ela tem um par de elétrons para compartilhar. Beleza? Cl2 não é nenhum dos dois. Ok? Cl2, quando quebra aqui, vai formar uma cisão homolítica, onde quebra forma radicais livres. Tranquilo? Mas aqui, então, aqui nós finalizamos essa parte inicial. Saiu aqui. Finalizamos essa parte inicial. E logo em breve voltamos aí com mais ações.